Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam reais em nossas vidas hoje. Que você seja alcançado por essa bondade de Deus a cada dia. Queridos, eu e você, somos pecadores. O pecado, muitas vezes a gente pensa que o pecado são atos. Eu cometi um ato assim, eu cometi outro ato assim, eu fiz isso errado, eu fiz aquilo outro. O pecado não são atos, pecado é muito mais. Pecado nada mais é do que a nossa condição humana. Nós temos a tendência para o pecado, para o erro. E aí muita gente diz, pecado é relativo, pecado não é assim como as pessoas apresentam, não. Pecado é algo relativo. Pecado é aquilo que você considera ser pecado. Se você não considera que aquilo é pecado, não é pecado. Meu amigo, pecado é muito mais. É só olharmos um pouco para dentro de nós mesmos e você vai ver que nós não temos atitudes bondosas. Se eu e você tivéssemos coragem de pegar uma semana e reproduzir em um telão os nossos pensamentos, os nossos objetivos, quem somos, as nossas reações diante de determinadas coisas, diante de determinadas pessoas, nós ficaríamos com vergonha, porque, sabe, nós temos a tendência para o mal e a Bíblia apresenta muito bem isso. Nós vamos então aprender sobre isso, para que a gente compreenda a nossa real condição e busque a solução. É isso que nós precisamos, compreender a nossa real condição e buscar a solução. Por isso nós vamos orar para que possamos entender mais sobre esse assunto. Amado Deus, querido Pai, que o Santo e Bom Espírito fale o nosso coração, ilumine no Senhor para entendermos a Tua palavra. Nós precisamos do Senhor e por isso que nós oramos por Jesus. Amém. Sabe, o pecado é algo tão real, mas que habita em nossa vida de uma forma tão comum que a gente nem percebe. Por isso é necessário, diz o próprio Jesus, que o Espírito Santo, que é o outro Consolador, que veio e está conosco. Aí Jesus disse, quando ele vier, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Nós só reconhecemos que somos pecadores pela ação poderosa do Espírito Santo em nós, mostrando os nossos erros. Essa é a real condição. E aí, agora veja aqui conosco para a gente poder entender aqui, em Romanos. Vamos Romanos capítulo 3, primeiro verso 9, para a gente poder entender. Capítulo 3, verso 9. Diz assim o texto bíblico, para mim e para você, a gente poder compreender isso. Assim, Romanos capítulo 3 e o verso 9. Capítulo 3 de Romanos e o verso 9, ele diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como grego, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há vantagem em nem judeu nem grego, porque todos nós somos pecadores, ou seja, não há vantagem em nenhum ser humano. Aí ele vai no verso 10, porque está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não tem pessoa justa, todos somos pecadores. O pecado faz parte da nossa condição humana, da nossa realidade humana. Aí no capítulo 5, verso 12 vai dizer, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado no mundo, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pronto, essa é a real condição. O pecado entrou por um homem, pelo um só homem, e todos pecaram. Não há um só, todos pecaram, todos nós. Aí, capítulo 5 e o verso 20 ainda, esclarece isso de uma forma muito clara. Capítulo 5, verso 20 diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Veio a lei
para que avultasse, para que revelasse de uma forma clara o pecado. A lei, ela faz com que o pecado fique claro para mim e para você, porque se não tivesse lei, a gente não ia compreender. Então a lei veio e esclareceu, exaltou, mostrou de forma clara o pecado que existe na minha natureza e na sua. Agora ele diz, onde abundou o pecado é abundante. O pecado é algo real na minha vida. O pecado está na minha frente, atrás, do lado, em cima, embaixo. O pecado é a minha condição, é a minha natureza, a sua. Nós somos pecadores, nós temos a tendência para o mal o tempo todo e nós precisamos reconhecer isso. Uma frase que eu tenho sempre dito aqui, vocês já conhecem, que o primeiro passo para que um doente fique curado é reconhecer que está doente. Então eu e você precisamos reconhecer que somos pecadores. O pecado é uma realidade na nossa vida. Nós temos a tendência para fazer aquilo que é errado, fazer o mal. É só você olhar para você mesmo. Olha que você, vamos pensar assim, você aparentemente é uma pessoa boa, sabe? Tem atitudes boas, atitudes interessantes, ótimo. Mas quando você analisa de forma real quem é você, você vai ver que naturalmente nós somos egoístas, naturalmente nós queremos nos exaltar, naturalmente nós enganamos outros, naturalmente nos enganamos também, naturalmente a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, da nossa maneira, a gente deseja prazeres, sabe? A gente tem a tendência para o erro. Essa é a real condição. Nós precisamos admitir isso. Aí quando a gente admite que o pecado é abundante em nossa vida, é algo grande, forte, real, aí nós temos a esperança. Porque ele diz assim, assim como abundou o pecado, agora superabundou a graça. A graça, ela é superabundante, não é só abundante não, é superabundante a graça. E a graça é o favor imerecido de Deus para nós. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o perdão, porque nós somos pecadores, mas a graça, o favor que a gente não merece é nos oferecido. Aí agora sim, eu posso ter a certeza de que mesmo em meio ao meu pecado, eu encontro perdão. Nós só vamos ser salvos por Jesus porque ele ofereceu a sua graça, a sua morte na cruz. Um homem, sabe que foi homem, Jesus, mas Deus puro, sem pecado, nos ofereceu a sua justiça, a sua justificação. Então agora, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a boa notícia para mim e para você. Nós temos a oportunidade de ser salvos. Aí no capítulo 5 ele abre logo no verso 1, diz assim, ó, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto! Você pecador, você comete erro, você comete atos pecaminosos, sim, ok? Mas não importa a sua real condição. Agora, justificado pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós podemos alcançar o perdão por meio da fé no sacrifício de Jesus, na sua graça, na sua bondade. Isso é a melhor notícia que eu posso ouvir hoje, nesse dia, na minha vida, o tempo todo. Eu e você temos agora a oportunidade, nós temos a oportunidade real e verdadeira de vivermos a esperança da eternidade pelo que Jesus fez na cruz. Então, eu e você precisamos nos render a Jesus, precisamos nos entregar a Ele. Não dá para viver uma vida afastada de Jesus, muito pelo contrário. Se volte para Ele, porque só Jesus pode perdoar os nossos pecados, só Jesus pode nos dar a salvação, que é algo magnífico. Em mim e em você não existe bem nenhum que nos qualifique para a salvação. Não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, não é isso, aquilo, não, nada vai nos salvar, porque o pecado é uma realidade, não há um justo sequer, todos nós nos extraviamos, todos nós somos pecadores, é a nossa condição. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Justificado pois, pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. É isso, essa é a notícia. Nós fomos justificados pela graça, pelo sacrifício de Cristo, pela sua justiça, porque nós temos fé nisso. Pronto, agora
pode ficar em paz, porque em Jesus nós encontramos o perdão, encontramos a solução dos nossos pecados. Que Deus te abençoe, que você entregue sua vida a Jesus, que você confesse os seus pecados e tenha certeza que em Jesus nós encontramos o perdão e a justificação para vivermos uma vida em paz com Deus. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Nós queremos nos render a ti, nós nos entregamos a ti, porque sem ti nada somos. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.